Em uma manhã fria de inverno, a cidade estava movimentada. O trânsito parecia mais caótico do que nunca, e os carros de luxo circulavam pelas avenidas principais, cortando as ruas rapidamente, enquanto os pedestres se apressavam para chegar aos seus destinos. Entre eles, um homem de terno impecável, com uma aparência que exalava poder e status, dirigia seu carro em direção a uma das reuniões mais importantes do dia. Ele era Rafael Mendes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, proprietário de um império de investimentos. Entendidos? Eu sou Marcos Paulo, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Rafael estava acostumado a viver a vida com luxo e conforto. Ele não tinha tempo para lidar com as pessoas que encontrava nas ruas, a não ser que fossem de sua classe social. Ele ignorava os mendigos, as pessoas que pediam ajuda, as crianças descalças e famintas que pediam algo para comer. Para ele, essas pessoas eram apenas sombras, uma lembrança da desigualdade social que ele preferia não ver. Mas naquele dia, algo era diferente. No caminho para a reunião, enquanto estava preso no trânsito, Rafael viu uma cena que o fez parar. Uma pequena menina estava sentada na calçada com uma expressão triste e desconsolada. Ela parecia ter não mais do que 7 ou 8 anos, com roupas sujas e esfarrapadas. Seus olhos eram grandes e cheios de tristeza, e seu corpo pequeno tremia devido ao frio cortante. Ela segurava um pedaço de papel escrito à mão. "Me ajudem, por favor. Tenho fome." Rafael olhou para ela rapidamente enquanto seu carro parava ao lado dela, aguardando o semáforo abrir. Era uma cena comum, algo que ele já havia visto milhares de vezes antes. No entanto, algo naquele momento lhe chamou a atenção. Rafael olhou fixamente para a menina, seus olhos cruzando com os dela. A menina parecia tão frágil, tão indefesa, que algo dentro de Rafael começou a se mexer. A sensação de desconforto foi tão intensa que ele imediatamente rolou o vidro do carro e, com um gesto impessoal, mandou a menina afastar-se. "Vá embora, garota! Não tenho tempo para isso!" Rafael disse de forma fria e impessoal, sem sequer pensar no que estava dizendo. A menina não respondeu. Ela apenas abaixou a cabeça, com as mãos tremendo de frio, e se afastou lentamente, mas Rafael podia ver a dor nos olhos dela. O semáforo mudou para verde e Rafael acelerou, afastando-se rapidamente da cena que o havia incomodado. Porém, enquanto dirigia para sua reunião, algo não parava de incomodá-lo. Ele pensou na menina, naquilo que ela tinha pedido e no jeito que ela olhou para ele, como se esperasse por ajuda, por um gesto de humanidade. Mas Rafael estava acostumado a viver sua vida sem olhar para as dificuldades dos outros. Ele não podia se deixar envolver por essas coisas, não com todos os compromissos que tinha, não com as responsabilidades de seu império. Mas, mesmo assim, a cena não saía de sua mente. Ele tentava se concentrar nos números e nas decisões empresariais que precisavam ser feitas, mas algo dentro de si não deixava que ele se esquecesse. Ele se perguntou por que aquela menina estava ali, como ela tinha acabado na rua. A reunião foi longa e cansativa, com Rafael tendo que discutir cifras e propostas que exigiam sua atenção. Mas, mesmo no meio do caos corporativo, seus pensamentos continuavam a voltar àquela menina. Ele tentava se concentrar nas negociações, mas a imagem da garota em sua mente parecia crescer cada vez mais. O olhar dela o perseguia. Depois da reunião, Rafael decidiu sair para um almoço rápido. E ao sair do prédio, seu olhar foi imediatamente atraído pela mesma rua que passava todos os dias. E lá estava ela novamente. A menina, do mesmo jeito, com os mesmos olhos de tristeza. Ela estava agora sentada em frente a um pequeno restaurante, com o mesmo cartaz. Mas algo em seu olhar havia mudado. Ela parecia mais fraca, mais exausta, como se tivesse perdido todas as esperanças. Rafael não conseguia mais ignorá-la. Ele parou o carro na calçada, sentiu seu coração apertar e, sem saber o que fazer, desceu do carro e se aproximou da menina.
Ei, garota, disse ele com a voz mais suave agora. Você está bem? A menina olhou para ele surpresa, como se não esperasse que ele fosse falar com ela novamente. Seus olhos estavam tão cheios de dor e desespero que Rafael se sentiu desconcertado. Eu só queria comida, ela disse com a voz trêmula, apontando para o cartaz. Eu sinto muito. Não sabia o que fazer. Rafael murmurou, com a culpa começando a pesar em seu peito. Naquele momento, ele percebeu o quão vazio ele se sentia. Ele estava tão focado em sua vida de luxo e poder que perdeu o contato com as realidades mais simples da vida, com o sofrimento humano ao seu redor. Ele sabia que poderia ter feito algo diferente naquela manhã, mas em vez disso, escolheu ignorar a dor de uma criança. Eu posso te ajudar. O que você precisa? Rafael perguntou, com uma voz mais sincera, tentando corrigir seu erro. A menina olhou para ele, ainda com cautela, como se não acreditasse nas palavras dele. Mas ela viu uma leve mudança em seus olhos. Rafael se abaixou até ela, com o coração pesado pela sensação de arrependimento que agora tomava conta de seu corpo. Rafael levou a menina a um restaurante próximo e comprou uma refeição quente para ela. Eles se sentaram juntos em uma mesa pequena e pela primeira vez Rafael a ouviu falar. Ela se chamava Júlia e tinha perdido seus pais em um acidente de carro. Desde então, estava morando nas ruas, tentando sobreviver. Enquanto comiam, Rafael começou a entender melhor a realidade de muitas pessoas que ele ignorava. Ele percebeu que o sistema no qual ele vivia, focado em dinheiro e status, era completamente indiferente ao sofrimento de outros. Ele sentia vergonha de como havia tratado Júlia na primeira vez. A maneira fria com que a havia mandado embora não parecia mais justificar seu comportamento. Eu quero te ajudar, disse Rafael. Não sei muito bem como, mas não posso te deixar aqui sozinha. Júlia olhou para ele, ainda com cautela, mas agora havia uma pequena faísca de esperança em seus olhos. Rafael sabia que, embora não pudesse resolver tudo de uma vez, podia começar com um simples gesto, dar a ela a chance de uma vida melhor. Nos dias seguintes, Rafael procurou ajudar Júlia, oferecendo-lhe uma oportunidade de estudar e encontrar um emprego. Ele a conectou com uma rede de apoio a crianças e jovens em situação de rua, um projeto social de sua própria fundação que ele nunca soubera como utilizar de forma eficaz até aquele momento. Júlia estava agora em um centro de apoio, frequentando aulas e aprendendo novas habilidades. Rafael continuava a acompanhá-la, sempre a apoiando em suas necessidades. Ele sabia que o caminho seria longo, mas finalmente ele estava fazendo o que realmente importava. A vida de Rafael começou a mudar de maneira que ele jamais imaginara. Ele, que antes estava tão obcecado pelo sucesso material, agora estava sendo tocado por uma verdade que não conseguia mais ignorar: o valor da humanidade, da conexão genuína entre as pessoas. Ao acompanhar Júlia no centro de apoio e vê-la se desenvolvendo a cada dia, Rafael sentiu que algo dentro dele estava se transformando. Ele não estava mais apenas ajudando alguém em necessidade. Ele estava descobrindo um propósito maior. Júlia, por sua vez, estava começando a florescer. Ela tinha perdido tudo, mas estava ganhando algo que ela nunca havia experimentado: a chance de recomeçar, de acreditar que a vida poderia ser diferente. Júlia foi matriculada em um curso de capacitação profissional e sua confiança começou a crescer. Ela era uma criança que, aos olhos de muitos, havia sido esquecida, mas agora ela estava se tornando alguém com um futuro. Ela via em Rafael uma figura paterna que lhe dava algo mais do que comida e abrigo. Ele estava lhe dando dignidade e esperança. Rafael começou a dedicar mais tempo para sua fundação. Ele percebeu que sua empresa já estava em um estágio em que poderia se sustentar sem sua presença constante. Ele não precisava mais se perder em números e acordos financeiros.
O verdadeiro sucesso, ele agora sabia, não estava na quantidade de dinheiro que ele podia acumular, mas no impacto que ele podia gerar na vida dos outros. Ele começou a dedicar recursos de sua fundação para ajudar mais crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, seguindo o modelo que ele havia criado para Júlia. Ele se conectou com organizações e projetos sociais, criando uma rede de apoio para jovens sem teto e sem perspectivas. Ele sabia que o trabalho estava apenas começando. Mas enquanto sua fundação se expandia, Rafael também sabia que precisava de mais tempo para cuidar de si mesmo. Sua relação com Amanda, sua esposa, havia sido prejudicada devido ao tempo que ele dedicou aos negócios e à fundação. Ele sabia que o sucesso empresarial não valeria nada se ele perdesse as pessoas que realmente importavam. Em uma noite tranquila, Rafael e Amanda sentaram-se para conversar. Era uma conversa que há muito tempo eles evitavam, mas que agora, com a mudança interna de Rafael, se tornava inevitável. Amanda, eu me perdi durante tanto tempo. Estava tão focado nos negócios, na minha imagem, que não percebi o quanto você e a nossa família estavam precisando de mim. Eu sei que fiz você se sentir negligenciada e isso me dói. Quero mudar isso. Não só por mim, mas por nós dois. Rafael disse, olhando nos olhos dela com sinceridade. Amanda, com os olhos marejados, olhou para ele e respondeu. Eu também me perdi um pouco, Rafael. Quando você se distanciou, eu tentei seguir em frente sozinha. Mas sempre senti que você não estava mais ali. Eu te amo, mas o que eu realmente preciso agora é de você, da nossa vida juntos. A conversa foi difícil, mas também foi um ponto de virada. Rafael percebeu que o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal era fundamental. Ele sabia que não poderia continuar sua jornada de transformação sem cuidar das pessoas que mais amava. E a partir dali, ele começou a reavaliar como usaria seu tempo, equilibrando sua paixão por ajudar os outros com o cuidado de sua família. A relação de Júlia com Rafael. Enquanto Rafael trabalhava em sua própria cura e reconciliação com Amanda, a relação com Júlia também se aprofundava. Ela estava progredindo em seu curso e começando a olhar para o futuro com mais confiança. A ajuda que ele havia dado não era apenas sobre conseguir comida ou abrigo, mas sobre resgatar o senso de identidade e propósito que ela havia perdido. Júlia passou a considerar Rafael como uma figura de referência em sua vida, alguém que não só acreditou nela, mas também investiu nela. Ele se tornou um mentor, alguém que lhe dava conselhos e apoio emocional para que ela pudesse superar os traumas do passado. Eu nunca pensei que um dia teria a oportunidade de estudar e trabalhar, disse Júlia para Rafael em uma tarde, quando estavam conversando após mais uma aula que ela havia completado. Nunca imaginei que alguém poderia acreditar em mim, e agora eu sinto que posso fazer a diferença na minha vida. Rafael sorriu, tocado pelas palavras dela. Ele sabia que não estava apenas mudando a vida de Júlia. Ele estava mudando sua própria vida também. Ele sentiu que, ao investir na vida de outra pessoa, ele havia encontrado o verdadeiro sentido de sua existência. A grande virada, o impacto global. Com o sucesso crescente de sua fundação e a transformação interna que experimentava, Rafael percebeu que a sua missão estava mais clara do que nunca. Ele estava criando um movimento, uma rede de apoio para aqueles que mais precisavam. O que começou com uma simples ação de ajudar uma pequena mendiga estava agora em um movimento global, tocando vidas em diferentes partes do mundo. Ele começou a viajar mais, compartilhando sua história em conferências internacionais, dando palestras sobre a importância da empatia, da transformação pessoal e da ajuda mútua. O mundo estava começando a ouvir sua mensagem e o impacto de sua fundação crescia exponencialmente. Júlia, por sua vez, começou a trabalhar como mentora em um dos programas da fundação, ajudando outros jovens a encontrar seu caminho.
Ela se tornou uma líder dentro da organização, ensinando os outros a superarem seus próprios obstáculos, assim como ela havia feito. Rafael sabia que sua jornada estava apenas começando, mas ele estava em paz com a decisão que tomara. Ele não era mais aquele milionário obcecado pelo poder e sucesso. Ele agora era alguém comprometido com a transformação de vidas, e ao fazer isso, estava transformando a sua própria vida também. O crescimento global da Fundação. À medida que os anos passavam, a Fundação de Rafael se expandia cada vez mais, com sua missão de ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade se espalhando por diversos países. Rafael agora estava viajando pelo mundo, recebendo convites para falar em conferências internacionais sobre superação e impacto social. Ele não apenas se tornou um empresário de sucesso, mas também uma figura inspiradora, um líder que demonstrava o verdadeiro poder da empatia e do apoio mútuo. Ele visitava comunidades em todo o mundo, testemunhando as histórias de pessoas que, assim como Júlia, tinham sido resgatadas das ruas e das sombras do abandono. A fundação não era apenas sobre doar dinheiro, mas sobre dar a essas pessoas uma chance verdadeira de recomeçar. Rafael sabia que a verdadeira transformação não vinha apenas de ações externas, mas da mudança interna que acontecia quando alguém acreditava em si mesmo. Em uma de suas viagens, Rafael visitou uma pequena vila na África, onde a fundação tinha iniciado um novo projeto. Ele caminhou pelas ruas e conversou com crianças que estavam começando a ter acesso à educação, algo que parecia impossível para muitos antes da chegada da fundação. "Eu não sabia que minha vida poderia ser assim", disse uma menina de 12 anos com um sorriso no rosto. Ela estava se preparando para entrar na escola, algo que era um luxo para a maioria das crianças da sua comunidade. "Agora posso aprender a ser algo maior. Eu sei que posso mudar minha vida e a de minha família." Essas palavras tocaram profundamente Rafael. Ele se deu conta de que sua fundação estava não apenas mudando vidas, mas criando uma rede de pessoas que acreditavam no poder de transformar suas realidades. Eles estavam começando a entender que a educação e o apoio emocional não eram apenas ferramentas de sobrevivência, mas de mudança de paradigma. Rafael e sua família. O equilíbrio alcançado. Enquanto a fundação crescia, Rafael também sabia que sua própria vida precisava de equilíbrio. Ele não queria que sua missão de salvar o mundo o afastasse de sua própria família. Desde aquela conversa com Amanda, onde ele havia reconhecido a negligência que havia causado em seu casamento, Rafael trabalhou para ser mais presente. Ele começou a dedicar mais tempo para sua esposa e filhos, entendendo que sua felicidade não estava apenas em seu trabalho, mas em construir uma vida equilibrada. Ele e Amanda retomaram a conexão que haviam perdido, aproveitando os momentos juntos e reconstruindo sua relação. Rafael aprendeu que o verdadeiro sucesso não estava em sua carreira, mas em sua capacidade de ser um marido e pai dedicado. Ele também sentiu o apoio contínuo de Amanda, que sempre acreditou em sua missão, mas que agora entendia que, para ele estar completo, ele precisava também cuidar das pessoas que mais amava. O tempo que ele passou com sua família era sagrado. Ele sabia que sem a base de amor e apoio de seus entes queridos, nada do que ele tivesse conquistado teria o mesmo valor. A mentoria de Júlia. A nova líder da Fundação Júlia, agora com 18 anos, era um exemplo vivo da transformação que Rafael havia iniciado. Ela não só completou o curso de capacitação que Rafael a havia incentivado a fazer, como também passou a ser uma das principais mentoras da Fundação. Ela se tornou uma líder dentro da organização, ajudando outros jovens a reconstruírem suas vidas. A jornada dela foi transformadora. De uma menina sem teto e perdida para uma jovem cheia de sonhos e determinação. Ela dizia a todos que a conheciam: "Se eu consegui, qualquer um pode conseguir. Eu fui salva pela oportunidade que me deram."
Agora eu ajudo outros a encontrar o mesmo caminho. Júlia se tornou um pilar importante dentro da fundação. Ela conduzia workshops e orientava novos membros, usando sua própria experiência para inspirar aqueles que estavam começando sua jornada de transformação. O trabalho de mentoria era algo que ela fazia com paixão, porque sabia o quanto esse apoio podia significar na vida de alguém. A relação de Rafael com Júlia era de mentor e protegida, mas também de pai e filha. Eles compartilhavam uma conexão profunda, e ele sabia que a fundação agora tinha um futuro sólido, não apenas por sua liderança, mas pela dedicação de pessoas como Júlia. O legado de transformação. Rafael passou a entender que o verdadeiro impacto de sua vida não estava em suas conquistas pessoais, mas naquilo que ele conseguiu criar. Uma rede de apoio e transformação que se espalhava por toda parte. Ele estava plantando sementes para um futuro onde as crianças e os jovens não precisariam viver as mesmas dificuldades que ele viu durante sua jornada. Durante uma cerimônia importante, onde ele recebeu um prêmio internacional por sua contribuição ao bem-estar social, Rafael fez um discurso que refletiu sua transformação interna. Hoje estou aqui para receber esse prêmio, mas quero que todos saibam que o verdadeiro prêmio não é para mim. O prêmio é para cada pessoa que encontrou a chance de recomeçar, de acreditar em si mesma. Quando criamos oportunidades para os outros, estamos criando um futuro melhor. Esse é o verdadeiro sucesso. A plateia aplaudiu de pé e, naquele momento, Rafael percebeu que havia cumprido sua missão. Ele havia encontrado seu propósito e, ao ajudar os outros, ele também havia se encontrado. A transformação de Rafael, o verdadeiro sucesso. O legado de Rafael estava agora consolidado. Sua fundação ajudava milhares de pessoas ao redor do mundo, oferecendo oportunidades para aqueles que não tinham nenhuma. Ele sabia que sua jornada não tinha sido fácil, mas estava em paz com tudo o que havia feito. Ele havia cumprido sua missão de transformar vidas e de mostrar ao mundo que o verdadeiro sucesso não vem do que você possui, mas de como você impacta a vida das pessoas ao seu redor. Júlia, agora uma jovem adulta e líder na fundação, continuava a ajudar novos jovens, mantendo o espírito de mudança viva. Ela sabia que, ao ajudar outros a se encontrarem, ela estava honrando a oportunidade que recebeu. E assim, o ciclo de transformação continuava, tocando vidas e criando um futuro mais esperançoso. Rafael sorriu ao olhar para o futuro. Ele sabia que sua jornada estava completa, mas sua missão nunca acabaria. Ele havia criado algo que duraria por gerações, uma história de redenção, compaixão e transformação. Fim da história. Essa é a conclusão da jornada de Rafael, de um milionário de coração fechado a um líder global de transformação. Ele descobriu que a verdadeira riqueza está em dar oportunidades a outros e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Sua história é um lembrete de que muitas vezes a chance de mudar a vida de alguém pode começar com um simples gesto de compaixão.